Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Amanda, eu espero que estejam todos muito bem e hoje eu gostaria de compartilhar mais um pouquinho da minha experiência com Deus com vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre maternidade, especificamente maternidade cristã, como isso afeta a nossa vida, como isso nos transforma, nos molda, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tudo aquilo que nós precisamos para saber como viver e como viver a nossa vida digna diante do Senhor. Como nós podemos ter uma vida que glorifica a Deus? Então, todos os nossos questionamentos estão dentro da palavra de Deus. Não é diferente na maternidade. E antes de ler o texto bíblico que me ensinou muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de contar um pouquinho da minha experiência com a maternidade. Bom, eu me casei e o meu marido já tinha dois filhos, né? Eu tenho dois enteados, para quem não sabe. Eles já são adolescentes hoje. Eu e o meu marido, nós temos 11 anos de diferença. Então, ele já tinha dois filhos quando nós nos conhecemos. E isso, de maneira nenhuma, foi um problema para mim durante o nosso namoro. Muito pelo contrário. Eu achava que eu não ia querer ter filhos. Então, ter dois enteados seria um super ganho. Principalmente porque os meus enteados moram conosco. Meu marido que detém a guarda dos filhos, então ele mora com os filhos, né? Sempre morou. E então, quando a gente se casou, eu ganhei dois filhos já. E claro que antes de ter me tornado mãe biologicamente, a experiência com os meus enteados já me ensinou muito. E isso é papo para um outro vídeo. Eu gostaria também de algum dia vir compartilhar da minha história com eles e como Deus trata e vai continuar tratando a minha vida, o meu coração, nesse segmento da minha vida que é ser madrasta. Como isso foi de um estigma a uma bênção na minha vida. Mas hoje eu gostaria de falar da maternidade em si. Então, como eu disse, eu me casei, tinha já dois enteados, achei que eu não queria ser mãe, mas como a maioria das mulheres, desculpa, isso mudou quando eu me casei. Então a gente estava para completar um ano de casados e eu decidi que agora era o momento de ter filho, porque eu não queria ter filho muito velha, eu já ia fazer 30 anos. Eu tenho 30 anos agora. Eu acho que eu estava com 28 quando eu engravidei do João, quando o João nasceu. E eu decidi que aquele era o momento de ser mãe. E eu gosto muito de estudar sobre tudo. Eu sempre fui muito curiosa e eu estudei muito sobre a gravidez, principalmente porque o início da minha gravidez foi de risco. Eu quase tive um aborto, né? Com 8 semanas de gestação, eu tive um descolamento ali da placenta, o saco gestacional, enfim. Mas, graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus é bom. E deu tudo certo. Eu tive que fazer um repouso ali até o primeiro trimestre acabar e depois ficou tudo bem. Mas eu estudei muito sobre a gestação em si, sobre o crescimento do bebê, sobre o desenvolvimento do bebê, o que acontecia em cada semana. Eu me preparei para o parto, eu já sabia ali das minhas opções, de como seria na teoria. E foi isso. Eu me preparei para aquele momento que eu estava vivendo e eu não me preparei em absoluto sobre a maternidade em si. Eu tinha uma convicção de que seria muito intuitiva, sabe? De que nasce o filho, nasce uma mãe. Eu achei que seria isso, que aconteceria comigo. Ah, e eu estava 100% errada, né? Sim, algumas coisas são intuitivas, mas outras não são. E aconteceu tanta coisa comigo na maternidade, mas tanta coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. O João vai fazer 3 anos e eu ainda tenho muito para aprender. Mas o primeiro ano de vida do João foi desafiador, assim, sobremaneira. E antes de começar a compartilhar com vocês, eu gostaria de ler o texto bíblico de hoje, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Diz assim, olha: entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se ela
permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Eu confesso que eu nunca tinha entendido esse verso bíblico, eu nunca tinha entendido o que o autor queria dizer com isso, mas eu fui descobrir na prática. Como a maioria das coisas nas nossas vidas, né? Eu fui descobrir na prática o que esse texto queria dizer. A mulher será salva. Salva do quê? Se Jesus ele veio para nos salvar do pecado, da condenação eterna. Então, como que um filho salva uma mãe? Bom, falando de mim, eu fui salva de mim mesma, eu fui salva dos meus egoísmos, eu fui salva dos meus achismos, eu fui salva da minha independência. Eu vou explicar tudo para vocês, mas eu fui salva de mim. Quando o João nasceu, é muito bom ter um recém-nascido em casa. Para mim, o que a maioria das pessoas sempre diziam é que o sono nunca mais seria o mesmo. E ali no finalzinho da gestação do João, eu já não estava dormindo mesmo legal, né? A barriga muito grande, o desconforto para respirar, para dormir. Eu sempre tive o sono leve, então para mim já estava sendo desconfortável no fim da gestação. Quando ele nasceu, é óbvio que eu não dormi direito, né? Como acontece com todas as mães. A criança demanda muito, você tem que ficar, principalmente o João, que nasceu com baixo peso, com pico de glicemia, então eu tinha que acordar ele certinho ali para ele mamar, para, né, não acontecer nada. E também o medo de, meu Deus, esse menino tá dormindo, meu Deus, esse menino não tá dormindo, é um monte de coisa, sem contar, sem mencionar o fato de que os nossos hormônios estão loucos, né? Então é muita informação, ao mesmo tempo muito rápido. Então, assim, eu considero que nesse início de vida do João eu amadureci assim uns 5, 10 anos, porque é tudo muito rápido. A gente precisa estar muito pronto. E eu não estudei sobre isso, lembra? Eu estudei sobre a gestação, não estudei sobre a gravidez. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu não dormia, assim, longos períodos, mas para mim eu confesso que o sono não era um problema. Até porque eu sou muito afortunada. O meu marido, ele trabalha com revezamento de turno, o que proporciona dele estar em casa com mais frequência, né? Em horários mais variados, graças a Deus. E também por já ter enteados adolescentes, eles me ajudavam com a casa, com a comida. Então a minha atenção podia se voltar só para o João naquele primeiro momento e para mim também quando eu precisasse dormir, quando eu precisasse descansar. Então isso para mim não foi um problema. Eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. Deus foi muito bom comigo. A Bíblia diz que Deus não nos dá uma provação maior do que nós conseguimos suportar. 1 Coríntios 10, se não me engano, diz isso. E Deus, ele sabia onde o meu calo apertava. E para mim nunca foi o físico, nunca foi a necessidade de dormir, de descansar, de ter um tempo só para mim. Para mim, o meu emocional e o meu espiritual sempre foi o que me demandou mais. Então, Deus, sendo sabedor dessas coisas, né, foi onde ele foi tratar comigo. E aí, nesse início foi tranquilo, mas ali com uns 2 meses, o João foi crescendo, foi mudando as demandas, eu não sabia muito bem como lidar. Eu fui pesquisar e eu entrei no Instagram. E, gente, assim, olha, tecnologia é uma bênção quando usada da maneira correta. Mas para mim foi um bombardeamento de informações, de opiniões, de vereditos, de um monte de coisa que eu poderia ter sido poupada, eu poderia não ter me exposto àquilo, porque tudo que o João fazia, eu comparava, eu ia saber se estava certo. Se o João dormia determinada quantidade de horas, eu ia pesquisar se estava certo. E na internet está recheada de guru, de consultor, de mago, de um monte de coisa. E quando você é mãe de primeira viagem, você tá ali aprendendo, descobrindo. Então, se alguém que é especialista no assunto diz que tá errado, então você já cria uma paranoia na sua cabeça. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com a maternidade é que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Você já ouviu isso? Mas é verdade.
eu me sentia culpada o tempo todo. Eu achava que o meu filho não estava desenvolvendo, eu achava que o meu filho estava sendo negligenciado. E eu já ouvi falar que só o fato de você se preocupar e achar que não está sendo uma boa mãe significa que você está sendo uma boa mãe. Mas ainda assim, eu creio que nós somos muito cruéis conosco mesmo. E foi isso que Deus me ensinou nesse período. Porque o que que acontecia? Eu comecei a ler a Bíblia com mais intenção e comecei a ler livros cristãos que me ajudaram muito. Não sobre maternidade em si, mas porque eu ficava muito acordada de madrugada. Às vezes o João ficava 40 minutos mamando, então aquele tempo eu aproveitava para ler. E quando eu ficava com ele de madrugada, eu comecei a desenvolver o hábito da oração. Eu reclamava muito que o João não dormia longos períodos. Quando ele era bem bebezinho, ele dormia. Mas conforme ele foi crescendo, eu não sabia onde eu estava errando. E ele acordava várias vezes de madrugada. Isso me incomodava muito. Mas quando isso acontecia e eu tinha que ficar, e eu ficava com ele no colo ninando, e isso é uma coisa terrível de se fazer com criança, porque você acostuma a ela. Mas enquanto eu estava ali ninando o João, eu orava. Eu orava, eu chorava, eu entregava para Deus toda a minha fragilidade, toda a minha incompetência, tudo que eu achava que estava de errado, o meu cansaço. Eu falava com Deus que eu não estava aguentando mais, que eu precisava dele. E isso foi crescendo de uma maneira, o meu relacionamento com Deus, que é o que me fez ser apaixonada ainda mais por ele, porque eu pude entender um pouquinho assim da dimensão e da complexidade que é o amor de Deus como pai. Eu tenho muita ausência de pai na minha vida. Talvez algum dia eu também compartilhe isso com vocês. Eu tenho uma ausência paterna muito grande. Eu sempre me senti rejeitada, eu sempre me senti inadequada em relação à paternidade. Então, assim, como eu não conseguia entender o amor de Deus como um pai por mim se o meu pai terreno me rejeitava? E isso sempre foi muito difícil para mim. Quando eu fiquei adulta, eu achei que essa era uma questão bem resolvida. E só na maternidade eu descobri que não. Um dia eu tenho várias experiências extraordinárias com Deus nesse período, sabe, da pós-maternidade, esse pós-nascimento do João. Mas uma delas que eu me lembro com muita clareza, eu estava ninando o João e orando, e eu fui envolvida por uma presença de Deus tão grande. Eu fui envolvida assim fisicamente, eu não sei explicar. Mas e Deus foi falando ao meu coração e eu senti que naquele momento eu estava sendo curada dessa minha ausência de paternidade. E o mais incrível é que eu nem sabia que eu precisava ser curada disso, mas eu senti. Eu não sei explicar. Se alguém aí que está me ouvindo já teve uma experiência sobrenatural com Deus, vai entender. E para mim isso foi uma experiência sobrenatural. Então, eu fui envolvida por aquela presença de Deus e era um peso tão grande que eu não conseguia ficar de pé e eu ninando João e eu só fui ministrada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Foi isso que aconteceu comigo naquele dia. Então, quando a Bíblia diz que a mulher será salva dando à luz filhos, eu creio que ela também está falando disso. Eu não sabia que eu era tão egoísta, que eu era tão preguiçosa. Eu só descobri isso depois que eu me tornei mãe. Eu não sabia que eu era tão negligente com o meu tempo. Eu sempre disse que eu não tinha tempo para estudar Bíblia, para fazer coisas para além de mim, do meu egoísmo. Mas hoje que eu realmente não tenho tanto tempo, eu faço muito mais do que eu fazia antes. Não em relação à casa, isso eu sempre fui muito cuidadosa, mas em relação à palavra de Deus, ao meu relacionamento com Ele. Deus me ensinou que relacionamento é prioridade. E enquanto a gente não estabelece uma prioridade, aquilo vai sempre ficando para o final da lista. E claro, gente, aqui eu tô falando do papel de uma mãe que fica em casa com o filho. Isso não me diminui enquanto mulher, enquanto ser humano, muito pelo contrário. Eu sei que o trabalho que eu faço aqui, ele é o mais importante de todos. E eu sei que tem muitas mães, muitas, eu conheço muitas mães de Deus que cuidam do filho e trabalham fora. Isso não também diminui o valor delas. Mas, mesmo assim, eu creio que quando você estabelece uma prioridade na sua vida, vai ser
sua prioridade cumprir com aquilo. Então, a minha meta é que o meu relacionamento com Deus cresça, porque eu quero, o desejo do meu coração é que o João seja apaixonado por Deus, que ele ame a palavra de Deus, que ele seja um homem íntegro, justo diante do Senhor. E se eu quero que ele seja assim, ele precisa ver em mim uma mãe assim. E aqui diz, olha, que as mulheres serão salvas dando à luz filhos se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade. A santidade, ela é um processo. É um processo, a santificação é um processo. Então, todos os dias nós caminhamos, nós vivemos e nós existimos com o intuito de glorificar a Deus e de nos tornarmos santos. Santos como Jesus, santos separados. É isso que a palavra santo quer dizer separado. Então, o meu desejo é que o meu filho seja uma pessoa que caminha em santidade ao Senhor. E se eu desejo isso dele, eu preciso mostrar para ele como ser essa pessoa, assim como Jesus nos ensinou. Então, é assim que a maternidade tem me moldado. O meu relacionamento com Deus, ele se estreitou de uma tal maneira que eu reconheci ali toda a minha dependência do Senhor. Eu sempre me julguei dependente de Deus, mas não da maneira desesperadora que eu me senti depois que eu me tornei mãe. Porque eu percebi que eu posso cuidar do meu filho, mas o controle de fato não está nas minhas mãos. Eu lembro a primeira vez que o João adoeceu e como eu me senti impotente. E eu só sabia clamar, Senhor, tem misericórdia. Nossa, eu tenho muitos relatos sobre a maternidade e como ela vem me moldando. Eu também comecei a adquirir o hábito de escrever sobre isso. E isso é algo que, a escrita é algo que sempre fez parte da minha vida. Eu amo escrever, eu amo ler, mas eu amo escrever, sou apaixonada por isso. E todas essas experiências que eu vou vivendo com o Senhor se transformam em textos. Quando João adoeceu pela primeira vez, me veio uma vontade esmagadora de poupá-lo do sofrimento. Mas eu pensei assim, poxa, ele vai passar por tanta coisa pior na vida dele e eu não vou ter como poupá-lo disso. Mas eu posso dar todo o meu amor para ele enquanto ele passa pelo sofrimento. E eu percebi que é isso que muitas vezes Deus faz conosco. Deus, ele não nos poupa de sofrer, mas ele vem com todo o amor que só ele tem para nos dar, com aquela paz estranhíssima que você está sofrendo, mas você sente paz de saber que Deus cuida de você, não importa qual o desfecho daquela situação. Então a maternidade ela tem me moldado dessa maneira. Quando o João machucou um joelho, uma vez ele precisou de dar pontos, e aquilo me falou muito sobre o sacrifício de Jesus e como para Deus deve ter doído permitir o filho dele sofrer sem fazer nada, por amor a nós. Deus ele entregou Jesus para morrer numa cruz no nosso lugar, o único filho dele. Quando o João machucou e precisou dar ponto, eu senti a dor em mim. Quando eu olhei o machucado, me bateu uma dor física. Eu falei, imagina Deus vendo o filho dele sofrer por um monte de gente ingrato, pecador e que não merece. É muito amor. Então a maternidade, ela nos conecta tanto com o amor de Deus. Ela nos faz entender tanto como Deus nos ama, como Deus ele só quer o nosso bem e mesmo e que talvez para o nosso bem a gente vai precisar passar por situações que são desconfortáveis. Para a gente aprender algumas coisas, a gente vai precisar se machucar, a gente vai precisar errar. E tudo bem, porque Deus está ali para nos acolher. Então, quando o João se machuca, passa mal, ou mesmo quando ele apronta alguma e eu preciso dar aquela bronca nele, eu faço tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu dou todo o meu amor para ele. Porque eu fui ensinada de uma maneira muito diferente do que a Bíblia me ensina. Então eu sentia que eu não podia errar, que errar era errado e que eu tinha que andar em perfeição sempre. E isso me gerava um medo muito grande de errar. É claro que cometer erros, equívocos, esses pecados não são coisas agradáveis. Mas, por exemplo, quando uma criança está aprendendo, ela vai errar. Ela vai fazer errado. E a nossa função enquanto pais é ensinar o porquê de não fazer aquilo e como fazer o certo. Mas demonstrando amor, misericórdia, graça, porque é isso que Deus faz conosco
todos os dias da nossa vida. Então, a maternidade tem me dado essa oportunidade também de quebrar um ciclo da minha vida, onde foi difícil algumas coisas, mas que com o João não precisa ser. E tem sido uma jornada muito interessante, extremamente desafiadora e não exclui lágrimas, não exclui tristeza, não exclui raiva às vezes, porque nós somos seres humanos, carnais, emocionais. Eu, pelo menos, sou muito emotiva. Então, mas Deus tem me ensinado que se eu permanecer na fé, no amor e na santidade, que para essa jornada ela só tem a agregar na minha vida e na vida do meu filho. A Bíblia nos ensina sobre tudo, acerca de todas as coisas, como nós devemos caminhar e como ter uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida santificada e uma boa vida. Porque assim, olha, nós não somos a família mais rica, nem a mais pobre, nós não somos a família que vive viajando, nós não somos uma família que tem todas as coisas que queria, mas nós somos uma família que amamos ao Senhor e nós temos tudo o que nós precisamos. E isso para mim, dinheiro nenhum no mundo compra. E para mim isso nada que existe nesse mundo paga isso, sabe? Viver tendo um relacionamento com o Senhor, obedecendo a palavra dele e dependendo de Deus, porque aquilo que nós temos vem do Senhor. Não, por mais que a gente pense assim que eu conquistei o meu salário com o meu suor, isso vem do Senhor. O que nós não temos também é porque nós não precisamos, porque o nosso Pai, o nosso bom Pai, nos dá tudo que nós precisamos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu espero em breve trazer outras histórias aqui sobre como a maternidade tem me moldado. Eu espero que para as mamães que estão me ouvindo, vocês possam ter se identificado e encontrado, sobretudo, esperança de que não importa a nossa força, não importa o nosso conhecimento, é o Senhor quem nos guia. Basta nós estarmos dispostas e permanecermos na fé, no amor e na santidade ao Senhor. Fiquem com Deus e nós nos encontramos no próximo vídeo.